Café curto, longo, em chávena fria ou escaldada. Prepare o seu e seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Café com História, o podcast do Núcleo Académico de História da Universidade do Porto. O meu nome é David Amorim e hoje tenho comigo a professora Cláudia Ribeiro para uma conversa centrada na educação. Cláudia Pinto Ribeiro é professora auxiliar no Departamento de História, Estudos Políticos e Internacionais da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e investigadora integrada do Centro Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória. Licenciada na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, doutorou-se na mesma casa com a tese Os Outros, a Casa Pia de Lisboa como espaço de inclusão da diferença. Atualmente é diretora do mestrado de Ensino de História no terceiro ciclo de Ensino Básico e no Ensino Secundário. Tem como áreas de investigação a História da Educação, Educação Histórica, História Contemporânea e Ensino da História, tendo-se especializado na formação de professores da área da História. Neste sentido, a professora Cláudia é nossa convidada para uma conversa franca sobre a educação, a profissão de professor e ainda o ensino em Portugal. Depois desta resumida apresentação, resta-nos apenas agradecer a sua presença, professora. Muito obrigada, David. Gostávamos então de começar por lhe perguntar, antes de tudo, como é que se direcionou para a formação de professores de História? Se fazia parte dos seus planos, quando entrou para a licenciatura em História, por exemplo, ou se foi uma área que surgiu já com a experiência na faculdade? Eu recordo que antes de ingressar na licenciatura em História, a minha vocação ou a minha vontade passou sempre por ser professora, por ensinar. Para ser honesta, não importava o que é que eu ensinava, o que é que eu viesse a ensinar, eu queria mesmo era ser professora. E, portanto, foi por um acaso que eu vim parar à História, o que não deixa de ser irónico. Foi porque me enganei num código, porque eu ainda sou do tempo de escrever os códigos de ingresso de candidatura. Aqueles livros muito grandes que se consultava. Exatamente. E, portanto, eu ainda hoje acredito que não fui eu que errei o código, mas sim alguém ao passá-lo para o sistema informático. Bem, mas seja como for, tenha sido eu a enganar-me ou o universo, a verdade é que não podia ter existido um erro tão feliz e tão importante na minha vida pessoal e profissional. Portanto, eu quando ingressei na faculdade, no ano 2000, já eras nascido, David? Nasci em 2001. Pronto, então, um ano antes do David nascer, eu era caloira na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e sabia, ou melhor, e tinha a intenção de ingressar na altura numa vida profissional que fosse ao encontro do ensino. Não vou dizer que o contacto com alguns professores durante a licenciatura não me tenha aberto outras perspectivas. Evidentemente que sim. Tive muitos bons professores que tenho a honra agora de poder dizer que são meus colegas e que foram muito importantes para mostrar outros caminhos, nomeadamente na área de investigação, que também, ao fim e ao cabo, contribuíram, evidentemente, esses caminhos para a noção, a importância do professor investigador, que é algo que preconizamos, que se deve valorizar no crescimento de um professor como um agente fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Portanto, sim, toda a minha vida foi talhada para ser professora de História. Não vou esconder que houve momentos em que gostava de ter sido cabeleireira ou dona de um supermercado para poder tocar numa máquina registadora, porque eu também sou do tempo das máquinas registadoras, mas quem nunca, David? Eu acho que isso é uma fantasia que passa por toda a gente. Toda a gente teve aquela fase em que chegava das compras com a mãe e fingia que estava a registrar o que acabou de comprar. Exatamente. E deixa-me partilhar contigo, porque é um aspecto que eu acho que é muito relevante. Nada me faz, ou poucas coisas me fazem tão feliz como as caixas de self-service, não posso dizer marcas, nas superfícies, exatamente. Porque sou eu própria a fazer a passagem do produto. Tenho ali um bocadinho da experiência. Exatamente. E isso é extremamente, extremamente importante
para a minha sanidade mental, que eu penso que neste momento já começa a ser questionável. Já começas a questionar a minha sanidade mental? Não, ainda não. Pensava que estava a introduzir o tópico da sanidade mental pós-confinamentos e etc, que é uma questão... É uma questão muito sensível. Muito sensível mesmo. Queres falar sobre isso? Podemos falar mais à frente, mas agora fiquei curioso, estava a dizer que se enganou no código, mas tinha preenchido para outra coisa qualquer, ou... Estarias a olhar, neste momento, para uma promissora professora de português-francês. Certo. Pronto, eu penso que... Não sei se a história ficou a perder. Espero que não seja essa a conclusão. Não, acho que não. Mas, de facto, sim, porque eu nunca fui uma aluna excepcional, não é? Seja lá o que isso signifique. Exato. Eu era aluna média. E também isto é interessante, porque eu, com o tempo e com as leituras que fui fazendo, percebi que o aluno médio não existe. Mas eu, de facto, era uma aluna média. E era uma pessoa, pronto, portanto, em termos de desempenho e em termos de gosto, eu gostava muito de português, gostava do francês, gostava da história, mas também poderia eventualmente ter percorrido o caminho da filosofia, porque de facto era o ato de ensinar que estava subjacente a todas as expectativas daquilo que eu pudesse um dia vir a ser profissionalmente. E nesse sentido, que está a falar em sempre ter a vontade de ser professora, agora é professora, mas está a formar professores. Ou seja, a segunda pergunta que tínhamos para si aqui era o que é isto do ato de formar professores? No fundo, está também a exercer a função de professora, que já falamos bastante, mas é um patamar diferente, não é? Quase como ensinar quem vai ensinar. E como é que se joga com esta dualidade? Ou para si não há dualidade, porque está simplesmente a ser professora como sempre quis? Esta questão é extremamente interessante. Aliás, David, como todas, certamente, não é? A equipa do NAOP que redigiu as perguntas está de parabéns. Está de parabéns. Esta questão é muito, muito interessante porque é muito cirúrgica. De facto, ser professor já é de si uma profissão extremamente exposta. Nós expomos-nos muito diariamente. Vivemos quase num autêntico Big Brother, não é? Em que todos os nossos movimentos podem ser observados. Não apenas dentro da sala de aula, mas, não sei se concordas comigo, há toda uma construção em torno da profissão de professor que transporta o exercício dessa profissão para lá dos muros da escola. Só muito rápido e não me deixes dispersar e não responder à tua questão. Sim. Eu recordo que uma vez, quando dei aulas nas Caldas da Rainha, numa escola onde fui muito bem acolhida, eu recordo de uma vez estar a percorrer o pátio, o recreio de um lado para o outro, para ir para a sala, e a minha única preocupação era conseguir chegar ao outro lado do pátio, das instalações, sem cair. Porque eu ia muito carregada e os alunos, pronto, os miúdos, sabes como é que é, nos recreios a brincar, e eu só queria chegar de um sítio ao outro sem cair à frente dos alunos. E fui bem sucedida. Fui bem sucedida, por incrível que pareça. Parabéns, então. Exatamente, foi uma primeira vitória. E quando cheguei à sala, os miúdos entraram e um teve coragem de me dizer: professora, a professora como é que foi capaz de passar pelo recreio, viu lá 2 miúdos à bulha e não fez nada? Eu agora não recordo o nome do aluno, já foi há bastantes anos, e eu disse: mas eu nem reparei. Tens toda a razão, mas eu nem reparei. E isto ficou-me na memória, ou seja, a expectativa que aquele aluno tinha de eu ter intervido, não é? Ter tido algum papel na resolução daquele conflito, mesmo que fosse durante um intervalo. Porque o professor, ao fim e ao cabo, não tem direito a intervalo, não tem direito a descanso no exercício daquilo que... Eu não estou com isto a lamentar, mas estou até a exaltar um pouco a expectativa que se tem em relação ao trabalho e, neste caso, até o próprio respeito em relação à minha importância como mediadora daquele conflito.
Portanto, esta pergunta é cirúrgica e é algo que me preocupa muito e um assunto no qual eu penso bastante e ainda não cheguei a nenhuma conclusão que não seja o embaraço de dizer que não tenho uma resposta para isto. Mas eu vejo-me na dualidade de ser avaliada pelos meus alunos enquanto professora, todos os dias, enquanto dou aulas, no mestrado em ensino de História, por exemplo, e depois de os ir avaliar às escolas cooperantes, onde eu passo de avaliada a avaliadora e eles invertem os seus papéis. E isto é extremamente interessante porque eu sinto, vamos dizer, o peso da tal pedagogia do exemplo, de ser um bom exemplo, porque senão eu não vou ter autoridade, digamos assim, científica, pedagógica, didática, para lhes dizer, meus amigos, vocês têm que trabalhar a gestão do espaço do quadro, ou têm de melhorar a formulação das questões, quando eu, na minha prática docente, quando sou professora deles, não o faço. E isto é interessante a questão que colocas, porque é como, olha, é como, por exemplo, quando um professor pede a um aluno, um estudante, para fazer um trabalho de investigação e quando o estudante chega ao pé do professor e lhe pergunta, então, mas e como é que eu analiso estas fontes? Qual é que sugere, que metodologia sugere para a análise destas fontes? O professor não sabe responder porque não sabe fazer investigação, não é? E, pois, portanto, é um pouco essa... Será que eu consegui chegar à resposta Não, agora? eu acho que sim. Acho que esse não é bem um exemplo, mas ter-se reportado à troca de lugares entre o estudante e depois o professor que está a avaliar... É perverso, sim. É perverso. Mas eu acho que ter consciência disso e não ter uma resposta é a melhor resposta possível, ainda que eu não tenha autoridade para dar opinião sobre isso. É possível, David. Não sei se é a melhor resposta, mas no meu caso é possível. Não, mas é pelo menos sinal de que está sempre a pensar nisso quando está nesses espaços. E isso muitas vezes é o melhor exercício que se pode fazer. E falando exatamente nesses professores que avalia e que avaliam diariamente, na sua opinião, quais são os novos contributos trazidos para a educação por parte da geração de professores que se está a formar nestes últimos anos? Pronto, como já dissemos, especialmente naqueles em que tem trabalhado. As minhas expectativas são infinitas, evidentemente, não é? E agora tudo o que vou dizer vai soar a presunçoso, mas não faz mal, porque há uma confiança muito grande por parte, não apenas da minha parte, mas de todos os colegas que trabalham no mestrado em ensino de História. Há uma confiança muito grande nos professores que se formam nesta casa. Procuramos, evidentemente, sempre por defeito, procuramos ir ao encontro das expectativas, das necessidades, dos conhecimentos que eles devem ter e das competências que devem desenvolver antes de enfrentarem o seu público-alvo aterrorizador, aqueles miúdos do 7º ao 12º ano. E procuramos prepará-los então ao longo desse primeiro ano e evidentemente também do segundo ano, muito embora já estejam a desempenhar o papel de professores estagiários. Procuramos torná-los, ou melhor, dar-lhes as ferramentas necessárias, possíveis, ajustadas, para que consigam superar-se. E é esta a minha... E por isso é que eu tenho uma grande expectativa. Para já tenho a premissa base de que todos os estudantes têm a obrigação de serem melhores do que... Eu vou falar do que eu. Pronto. Têm a obrigação. Têm tudo para ser melhor professores do que eu. Tudo. Logo, isso já acalenta um pouco esta expectativa, não é? Depois são pessoas que compreendem que não têm de passar um atestado de invalidez aos professores mais velhos, que estão nas escolas ainda, como se os que agora são formados fossem o último grito da moda e a nova tendência. Não. Eu penso que há uma grande responsabilidade e respeito intergeracional dos professores que agora estão na sua formação inicial e a dar os primeiros passos,
pelos professores que, ao fim e ao cabo, foram responsáveis, em certa medida, por virem também eles a serem professores. Seja porque foram bons exemplos e os motivaram para, ou melhor, alimentaram esse desejo de virem a ser professores, seja porque, no seu sentido inverso, acabaram por ter um efeito pedagógico também muito importante, na medida em que eles identificam aquilo que não gostavam de ser, não desrespeitando esse legado, digamos claro. assim, mas compreendendo que, evidentemente, estamos sempre a viver e a relacionar-nos com novas gerações de alunos que já, então no meu caso em particular, que já há um grande distanciamento, há uma grande clivagem entre o professor, neste caso eu, e os alunos do básico e do secundário, uma clivagem que é muito mais curta no caso dos nossos estagiários, mas também entre os alunos que eu ensinei quando dei aulas no básico e no secundário e aqueles que eu agora observo nas escolas. E se me perguntares, e essa clivagem ou essas alterações são boas ou são assustadoras? Eu penso que são sempre ótimas. Para já eu vejo, isto também remete para a questão da formação de professores. Parece que todos os anos há cada vez professores mais criativos, mais interessantes e interessados, que pensam, que não é o pensar fora da caixa, como muitas vezes se diz. Eles nem sequer veem caixa alguma, muito embora se diga que a sala de aula é a caixa negra da educação. Nem sequer se vê caixas, não há compartimentos, há a possibilidade de se explorarem todas as oportunidades que entretanto surjam. Há também sempre a perspectiva de observar as coisas, não sei se bem sucedida, mas de se observar as situações mais lamentáveis, mais tristes, como foram estes 2 anos de confinamento, estes 2 anos de pandemia, que obrigaram a, se não alterar práticas, pelo menos a ajustá-las. E isso também foi interessante ver, e eu penso que acaba por responder um pouco à tua questão dos novos contributos trazidos para a educação por parte da geração destes novos professores, que foi quando do primeiro confinamento em particular, porque causou mais surpresa, o reconhecimento por parte, neste caso, dos orientadores cooperantes ou de outros professores das escolas cooperantes que contactavam com os estagiários de História, e o reconhecimento das suas competências e do quanto eles sabiam e do quanto estavam disponíveis para os ajudar a lidar com uma situação completamente imprevisível, e que reuniam uma série de competências que ou tinham aprendido aqui na faculdade, tinham desenvolvido aqui na faculdade, ou conhecimentos prévios que já tinham, mas que os ajudaram a debelar um pouco estas dificuldades causadas por um período bastante difícil também em termos de resposta àquilo que os alunos esperavam. Ainda por cima, eu não sei se foi o caso, mas ainda por cima que durante a pandemia não é a pandemia, mas o confinamento, teve de adaptar a forma como direcionava os seus estudantes, ou os estudantes aqui do mestrado tiveram que se adaptar, porque certamente que a resposta de um estudante do 3º ciclo do ensino básico foi muito diferente à resposta de um estudante do ensino secundário. Ela há de ser diferente em tudo, mas especialmente no confinamento. E a pergunta que lhe ia fazer a seguir é basicamente isso, porque íamos questioná-la sobre quais são as principais diferenças entre lecionar ao 3º ciclo do ensino básico comparativamente com o ensino secundário. E quais são os diferentes papéis que a educação pode ter, ou até quais são os diferentes papéis, melhor dizendo, que o próprio professor tem junto de certas idades. Mas se quiser abordar isso na perspectiva da diferença, da forma como as diferentes idades, estou a dizer diferença muitas vezes, mas geriram com os confinamentos. Em termos didáticos, ou vou falar de uma forma mais generalizada. Eu penso que uma das principais diferenças no ato de ensinar
alunos com idades tão diversificadas, um aluno de 7º e um aluno de 12º, não é? Reside em primeiro lugar na linguagem. Porque a postura do professor pode ser, do meu ponto de vista, a mesma. Eu, se for observar o meu percurso e a minha postura em frente aos estudantes, e isto é lamentável de se dizer, mas a minha postura em frente aos estudantes do ensino superior é exatamente a mesma que eu tinha com o de 7º ano. Há uma familiaridade, um afeto até, que eu não consigo prescindir. Vai ao encontro da minha personalidade. E essa também é uma das tatuagens que eu gostava de cravar. Eu sei que isto parece violento, mas de cravar na pele de cada uma das pessoas que gostava de ser professor, que não há um molde. E aqui não se moldam professores, aqui não se fabricam professores. Há, evidentemente, uma série de aspectos. O professor Luís Alberto dizia muitas vezes que a didática não é dogmática e, portanto, só essa premissa já nos leva a pensar na existência de uma série de aspectos que são comuns, que são pensados, que são fruto da reflexão e da investigação no âmbito do ensino da história, do ensino e da aprendizagem da história, mas há depois uma enorme margem de liberdade que deve ser respeitada e, portanto, eu quase que arrisco a dizer que não há professores iguais, não há um molde, não há uma matriz, digamos assim. Porque não ignora a personalidade de cada um. E não podemos, não é? A professora indiretamente começou por dizer imediatamente isso antes de sequer dizer depois essa pequena reflexão, quando disse... falou do afeto e disse que estava na sua personalidade. E é muito isso, é respeitar a personalidade de cada um. Eu penso que sim, e certamente há 500 mil argumentos que refutam de forma exímia o que eu acabei de defender, mas quando dizem que o professor é um ator ou que vive no palco, não, porque não se consegue enganar toda a gente ao mesmo tempo durante muito tempo. Ou então corre-se o risco de cair a máscara. E, bem, isto nos dias de hoje, não é? Duplamente factual. E depois, quer dizer, já há tantas preocupações relacionadas com o facto de os alunos terem de aprender, terem de saber analisar fontes, os alunos do básico e do secundário terem de compreender a história, localizar no tempo e no espaço. Se essas são as preocupações primordiais, ou devem ser as preocupações principais de um professor, se ele ainda se vai preocupar em além de ser professor, ser ator, então não ganha para isso. Desiludam-se desta ideia, porque senão vão estar a desempenhar duas profissões para um mesmo vencimento. E convenhamos que a profissão de ator não é propriamente fácil, não é? E, portanto, nós também não temos formação para desempenharmos esse papel de forma... E se quisermos pegar naquilo que a professora disse no início, seria então ser ator não só na sala, mas no recreio, a passar o pátio, na sala de convívio dos próprios professores, de uma reunião com os pais... Portanto, seria uma seca. E porque se multiplica por diversos... E eu acho que não só uma seca, mas mesmo muito pesado. Tornar-se-ia muito pesado. Quando tal estávamos a dizer que o professor é um fingidor, porque finge, não é? Pronto, não, eu penso que temos que manter as coisas simples. O que é importante para um professor? Penso para todos, mas para um professor de História, que os alunos aprendam História. Se possível, que gostem do que aprendem. E isso vai ao encontro daquela que me parece a primeira premissa, a linguagem, o discurso, a forma como eu comunico. Se sou convincente, se eu própria, como professora, me mostro motivada, se gosto do que faço e se transmito esse gosto, eu penso que é importante. Se calhar não é fundamental, mas eu penso que é importante. E deixa-me dizer-te, David, eu estou aqui na faculdade desde 2011, portanto, eu já acompanho, já colaboro, já dou o meu contributo
na formação de professores desde o tempo em que os professores saíam desta casa sem qualquer perspectiva de trabalho no futuro próximo. Evidentemente, desde sempre, no mestrado anterior, no mestrado em Ensino de História e Geografia e agora no mestrado em Ensino de História, nós não formamos apenas professores. Nós formamos profissionais que tanto estão aptos e são competentes para lecionarem, como são competentes para produzirem recursos didáticos para uma editora, para serem autores de manuais, para trabalharem nos serviços educativos, evidentemente com o devido respeito, não é, pelos profissionais dessa área que têm uma formação mais completa, evidentemente, mas já é feito um esforço da nossa parte para que se vejam como profissionais multifacetados. E, portanto, como eu estava a dizer, eu sou do tempo em que olhava para a cara dos meus estudantes e perguntava, baixinho para ninguém ouvir, o que é que os move? O que é que os faz vir para um curso, para uma profissionalização, neste caso, que à partida não lhes garante uma profissão ou um trabalho? E depois, rapidamente, eu pensava, não, quando eu me licenciei em 2005, eu estava nas mesmas circunstâncias. E mesmo assim quis. E como eu, mais 60 nesse ano. Portanto, isso fazia-me acreditar que eu estava na presença dos melhores professores do mundo e arredores. Porque estavam ali mesmo, contra todas as expectativas, a trabalharem, a esforçarem-se para ser o melhor possível e esperar que um dia o sol nascesse para todos. E felizmente nasceu. Por isso, e já fugi à tua questão, estas reflexões fazem também parte dessa... Quer dizer, isto nem são reflexões, isto são ideias soltas. Fazem também parte desta profissionalidade e desta partilha que eu penso que também é oportuna quando nos dirigimos mesmo a alunos mais novos. Esta partilha do nosso gosto pela história, pela aprendizagem, pela construção do conhecimento, por levar os alunos a crer e de uma forma franca, honesta, que também eles, com as mesmas fontes, são capazes de construir o seu conhecimento histórico, tal como o historiador o faz. E que para isso só precisam de ter competências ao nível do tratamento da informação e da utilização de fontes e serem criativos. Eu acho que a professora acabou por dizer agora uma questão muito, muito importante, que é, e se calhar até exponho isto como uma questão, que é, o que é que chega mais depressa aos estudantes? É concretamente o conteúdo, é o que se está a dizer, são os 5 pontos que estão no PowerPoint, ou é, deduzindo que é um PowerPoint, ou é a forma como o professor está a gesticular, a falar, o tom de voz que usa, essa forma através da qual passa o conteúdo? É a combinação, é a fórmula. Eu não sou especialista em nada. Eu devia ter começado por aí, não é? Eu não sou especialista em nada. E muito menos no que vou dizer a seguir. Mas, daquilo que me tem sido dado a observar, os alunos de qualquer idade valorizam muito a consistência do professor. A consistência científica, ponto número 1. Os alunos não querem professores porreiros. Não querem professores fixes. Essa fórmula pode funcionar até determinado ponto, mas se esse professor fixe, esse professor porreiro, não for suficientemente bom em todas as camadas que o constroem, que o constituem, é uma falácia. Agora, evidentemente, também é mais do que conhecido, enfim, eu penso que é consensual. Por muito consistente que o professor seja do ponto de vista científico e do ponto de vista didático, ou seja, do modo como elabora materiais, como prepara as suas aulas, como direciona as questões, se não houver uma relação de empatia,
de respeito, a dada altura também se pode perder algum elo, alguma ligação que é necessária. Mas parece-me que já não é uma relação já não é tão prejudicial. Por isso, na formação de professores, evidentemente, falamos de profissionais, falamos de futuros professores que para já estão respaldados com uma licenciatura em História, que continua a ser aprofundada em termos científicos com algumas unidades curriculares da formação científica, da formação de caráter científico, histórico, durante o mestrado. E depois que tem também uma forte componente da didática específica da História, no sentido de trabalhar com eles estes aspectos que remetem para a forma, o modo como nós conseguimos, ao fim e ao cabo, levar os alunos, também eles, a compreenderem que não há aqui uma transmissão de uma mensagem. A única mensagem que se pode transmitir, ou o que se deve transmitir, é que eles são capazes, com a orientação do professor, evidentemente, de construir o seu próprio conhecimento histórico. Isto é de um poder imensurável. Eu posso, ainda que ninguém me tenha pedido, dar a minha experiência. Qual é que é a tua experiência? Obrigado por perguntar. É que eu encontro exatamente isso que está a dizer na pessoa que foi minha professora de História no secundário. Juras? Não só essa questão do conhecimento e etc., mas o ensinar-me que eu sou capaz de construir esse conhecimento foi fantástico. E isso, estou quase para dizer, aliás, eu digo isso, quem me ouviu falar dela, que me deu tanto agora para vir para a História, como me deu para ser pessoa e para existir, e como me fez crescer tanto nesse sentido. E não só a minha professora de História, eu por acaso tive a sorte de ter um excelente leque de professores no secundário, pronto, mas isso é secundário. Mas retomando àquilo que estava a dizer do emprego, qual é a sua percepção sobre a História no ensino básico e secundário em Portugal enquanto disciplina? Nós assinalamos aqui não só os conteúdos, mas também a carga horária, que é uma discussão que tem havido, que é a constante diminuição, e se estiver errado corrija-me, da carga horária da disciplina de História. Estás corretíssimo e além dessa redução que se vem a assistir ao longo de algum tempo, há também uma certa flutuação, na medida em que difere muitas vezes de escola para escola, até dentro do próprio concelho, de um próprio concelho. É evidente que para nós o tempo que temos disponível para ensinar História nunca é suficiente, não é? E se perguntares ao professor de português, ele diz exatamente o mesmo, ao professor de matemática também. Portanto, se nós pudéssemos, os miúdos estavam na escola das 8 da manhã às 8 da noite e mesmo assim não chegava. Portanto, evidentemente, se me pedirem, ou se isto agora soou mal, ninguém tem de me pedir para me bater pelo aumento da carga horária. Mas preocupa-me se eventualmente acompanharmos uma tendência que existe em outros países de a História perder de tal modo a sua singularidade que passa a estar acoplada até a outra disciplina, por exemplo, a Geografia, não é? Perdemos as duas, perdem as duas, peço desculpa. Portanto, apesar de tudo, apesar dessa redução, ainda fico com o coração mais ou menos confortável e sem arritmias, por ainda ser uma disciplina autónoma. Fico também contente quando sei que cada vez ganha mais força a importância de uma disciplina opcional, dirigida aos cursos de caráter científico, portanto, aos cursos que não têm História A, que é a disciplina de História, Culturas e Democracia, e que que foi uma disciplina pensada, criada e pensada nas suas aprendizagens essenciais para levar no secundário o conhecimento histórico a alunos que já não têm História desde o 9º ano e possivelmente nunca mais teriam História na vida,
exceto se escolherem como opcional essa disciplina de História, Culturas e Democracia. Ou então se forem daqueles casos que existe na minha turma de licenciatura que no nono ano seguiram Ciências, Artes, o que for, e depois vieram para a licenciatura de História. Porque eu mantive o gosto, ou eu mantive a proximidade, e estão cá, portanto. Exatamente. E eu tenho este ano um estagiário, um belíssimo professor, que fez a sua formação... Bem, mas neste caso até estou a mentir, estou a exagerar, porque ele depois também fez a licenciatura em História. Mas vem com um background das ciências exatas, que torna as aulas de História ainda mais robustas, não é? Quando explica determinados aspectos que possivelmente não, que eu desconheceria, ou que o professor só com a formação específica em História tem. E portanto, sim, há muitos casos de pessoas, e nós vemos isso também noutro tipo de ciclos de estudos, noutros ciclos de estudos relacionados também com o nosso departamento. Quantos estudantes temos no doutoramento que têm um background que não roçou a história e que vêm muitas vezes já numa posição de maior liberdade profissional, porque já exerceram a sua profissão e agora estão mais libertos, mais livres, e vêm concretizar o sonho da sua vida, que era estudar História. E isto para mim também para mim, e penso que para a maioria de nós, é extremamente gratificante, porque nós tivemos a oportunidade de concretizar o nosso sonho muitas vezes 30 anos antes ou 40 anos antes. Sim. Não é? Isto é quase poesia. E ver que a área onde estamos é um sonho. Eu ia dizer para alguns, mas eu quero pensar que é para a maioria. Só que quando estamos naquela idade corrente de entrar para a licenciatura, porque é a idade que se vem do secundário, às vezes essa dimensão do sonho parece que desaparece, porque estamos focados no que estávamos a dizer há pouco, no emprego, nas boas notas, em não ser um aluno médio, ou ser mais, ou até ser médio, e isso às vezes tira-nos o caráter de sonho que é estarmos na... E por vezes até o próprio desgosto de ver as expectativas frustradas, não é? Exatamente. Porque muitas vezes temos expectativas que são legítimas, mas que não correspondem à realidade que depois encontramos, e há um certo desencanto. Claro. Aliás, há um certo desencanto também, muitas vezes, nos próprios estagiários, que toda a vida, ou grande parte da sua vida, sonharam ser professores, e quando chegam ao seu lugar, ao lugar que consideraram ser o lugar certo para eles, percebem-se que se calhar estiveram errados. É uma desilusão, é um desencontro tal, mas isso vai acontecer sempre ao longo da carreira. Quantas vezes nós repensamos: o que é que estou aqui a fazer? Eu não suporto estes miúdos, eu não me suporto a mim, eu estou farto de ser professor. Mas também penso que isso é transversal a todas as profissões. Sim. Estas crises identitárias. Não é? E falando de outras profissões e falando dos estudantes que vêm com outros backgrounds, a professora contacta... Esta pergunta não está aqui no guião, sim, mas tenho que lhe fazer, que é: contacta com professores... que já foram... Não, eu ia lhe perguntar se contacta com professores que formam professores, por exemplo, de português, ou de ciências, sim, ou de matemática. Sim. Porque é interessante, estamos aqui a falar de professores de história, mas, por exemplo, eu quando era estudante do secundário, se calhar... pelo menos no início do secundário ou até antes, nunca na vida imaginava que depois havia uma separação. O professor é professor, pronto. Depois tem ali aquela área. Ou seja, a pergunta vem nesse sentido: se contacta com quem também forma professores de outras áreas científicas. Quando eu vim para a faculdade como professora, aqui da FLUP, eu ingressei como professora no mestrado em Ensino de História e Geografia. Portanto, eu comecei logo por alimentar um casamento naquela altura com a minha querida amiga Elsa Pacheco, que ainda hoje somos amigas e continuamos a colaborar e continuamos a cruzar-nos muitas vezes em espaços científicos, em espaços de partilha. E, portanto, sim, comecei logo por contactar com professores de outras áreas, neste caso a Geografia.
de uma forma muito próxima. Eu penso que, apesar de termos ficado muito felizes com o divórcio das duas áreas disciplinares na formação de professores, foi um casamento que foi feliz enquanto durou. E aprendemos muito. Eu falo do meu ponto de vista, eu recordo o quanto aprendi, mesmo no âmbito do ensino da história, com a prática que eu observava dos meus colegas de geografia e dos próprios estagiários em geografia, a que me ia apercebendo. Portanto, não te sei dizer, em relação ao trabalho desenvolvido no mestrado em ensino de geografia, como é algo próximo do ponto de vista afetivo, porque ficaram essas relações de amizade. Claro. Reconheço muito do que é feito do que é feito no âmbito do mestrado em ensino de História. E depois do contacto que vou tendo com colegas de outros mestrados em ensino aqui da faculdade, também me vou percebendo das mesmas preocupações, das mesmas expectativas. Há sempre algo que é comum, e que era isso que tu dizias, David. Aos olhos do miúdo somos todos professores. Depois cada um parece que sabe mais um bocadinho de uma área, não é? Mas de facto há aquela identidade, aquela forma de ser e de estar que vai ao encontro, ou que deve ir ao encontro do que é o ser, o respirar, o transpirar, ser professor. Por mero acaso, em unidades curriculares deste semestre, porque estando no terceiro ano da licenciatura estamos a dar a época contemporânea, fala-se muito na ideia que surgiu a certa altura de elevador social, mas um elevador social mais transversal através da educação. E ainda no outro dia, numa cadeira de filosofia, de ciência política, estávamos a falar disso. E agora veio-me à mente esta questão que o quão poderoso é ter nas nossas mãos esse elevador, mas na nossa profissão. Porque o professor, em parte, é essa pessoa, esse veículo, não sei, terá mais formação e autoridade para chegar aqui a um termo, mas é verdade, o professor, em grande parte, potencia essa... A escola. Sim. A escola. Exato. Eu acredito piamente no que acabaste de mencionar. Eu sou fruto da escola como o tal elevador social, seja lá o que isso significa. Sim. Não é? Seja lá o termo, o termo aqui foi apenas porque é o termo que se usa. Isso. Seja lá o andar em que nós fiquemos, ou que subamos ou desçamos, a verdade é que permite mobilidade social. Eu acredito sim que, no limite, a escola continua ainda a ser o garante para muita gente, para muitos miúdos, de poderem ter uma vida diferente daquela que experienciaram nos primeiros anos. Sinceramente acredito. E eu sou um exemplo acabado. Eu, como tantas outras pessoas, sou um exemplo acabado dessa possibilidade. E por isso é que também nós falamos sobre isso no mestrado. É impossível não conversarmos sobre isso, porque é uma grande responsabilidade. Para que todos percebamos a responsabilidade que isso é. Assim como também é grande a minha responsabilidade e a dos outros colegas professores no mestrado em ensino, de procurarmos dar o melhor para que os professores que saem desta casa dignifiquem esta instituição, evidentemente. Este sentido institucional eu penso que está sempre presente também, esta pertença, e dignifiquem nessa medida de compreenderem a responsabilidade, a importância que podem ter na vida, juntamente com outros professores, com toda a comunidade educativa, na vida de pessoas que de outra forma nunca poderiam pensar em ter conforto, em viajar, em ganhar um pouco mais do que o próprio pai ganha ou ganhou toda a vida, em colmatar determinadas lacunas culturais, financeiras,
sociais, o que quisermos. Eu não sei o que estou a dizer, é certo? Mas sei, não, mas faz todo sentido, faz todo sentido. Percebes? Mas sei bem aquilo que eu acredito. E, portanto, eu não sei se eu penso que este pensamento é transversal a todos os professores, até porque há uma formação educacional geral e ética, não é? Pelo menos aqui na faculdade, uma disciplina de ética que discute estas e outras questões, que debate estas e outras questões. Mas eu penso que é transversal a todos os professores, como dizia, mas se não for, pelo menos no meu caso como professora de História, e no caso dos professores de História, temos essa percepção mais arraigada, mais sublinhada, sim, porque temos a espessura do tempo para nos fazer perceber, olhar para trás e observar. E isso para mim é algo muito importante. E isto traz-nos para outro tópico que queríamos abordar, que é a escola, e cada vez mais se tem falado nisso, ainda que ela sempre tenha sido, mas agora tem-se falado mais, que é a escola enquanto espaço de inclusão, mas também espaço de aceitação da diferença. A escola que muitas vezes permite que um miúdo, uma miúda, uma criança ou um jovem que se comece a identificar como, por exemplo, não binário, encontre lá uma inclusão que às vezes não encontra em casa. E a escola tem um papel muito importante nesse sentido. Sim. E isto é perverso, porque por vezes exige-se muito mais da escola do que aquilo que ela pode dar ou até deve dar, não é? Porque se formos a pensar, David, o que tu acabaste de dizer é extremamente íntimo, cru sim, não claro. É cru. Como é que é possível pensarmos ou concebermos a ideia de uma escola, um grupo de professores, de alunos, que for, incluírem mais facilmente a diferença do que a própria família? Portanto, aqui começa uma primeira questão. E eu, como mãe, também penso muito nisso. Depois, portanto, e inflaciona em muito peso a responsabilidade. É que depois deixa de ser responsabilidade para passar a ser quase um peso, não é? É algo que me faz pensar bastante. Mais uma vez, sem chegar a nenhuma resposta plausível. Eu coloquei a questão... Por causa da minha tese de doutoramento. Também. Nós, por acaso, tínhamos aqui na pergunta para mencionar isso, e pode perfeitamente falar sobre isso, mas foi porque eu sou um exemplo, mais uma vez ninguém me encomendou, mas eu sou um exemplo de... David, tu se fosse um exemplo, eras um exemplo de quê? De que é que eu era um exemplo? Não... felizmente não sou um exemplo de mais aceitação na escola do que em casa. Mas sou um exemplo de exatamente muita aceitação na escola, a par da aceitação de casa, que foi importantíssimo. Foi importantíssimo porque permitiu existir só. É isso. Às vezes os miúdos, as miúdas, etc. não conseguem simplesmente existir. Mas eu convido-te a pensar, a desconstruir essa ideia do incluir, sim, eu penso que é a palavra adequada, incluir a diferença. Agora, aceitar. Quem sou eu para aceitar o outro? Eu não sou ninguém para aceitar aquele que é diferente. Eu tenho de respeitar. Não tenho de o aceitar. Ele não precisa do meu selo de validação para existir. Porque já existe, como tu dizias. E há dias, numa oficina de investigação CITSEM, falámos sobre essa questão. A questão, depois desta discussão quase... enfim, eu não vou utilizar nenhuma palavra politicamente incorreta, porque hoje não podemos utilizar palavras politicamente incorretas, mas... Bem, eu vou utilizar esta forma quase esquizofrénica de dissecarmos as palavras e a raiz da palavra para compreendermos. É integração ou é inclusão? É tolerância ou é outra coisa qualquer? O tolerar já não é... Quem sou eu para tolerar? O tolerar é quase como suportar alguém. Ok, ele existe, mas eu tolero. Isso, eu não sei se é por estar a ficar velha, mas isso enerva-me. Quem sou eu para aceitar o outro que é diferente? Eu não sou ninguém. O outro existe, ponto. E não se define em oposição a mim. Não é? Portanto, a Casa Pia de Lisboa como espaço de inclusão da diferença foi um ponto de partida, foi
Esse é o título da sua tese de doutoramento. É o título da minha é tese importante de dizer, doutoramento. referimos na introdução, mas era para recordar. E foi um ponto de partida, graças ao meu orientador de doutoramento, a quem tudo devo, ao professor Luís Alberto Marques Alves. Um excelente professor desta Também casa, foi diga-se. Bom, não tiveste essa felicidade? Tive, e vou mais uma vez dizer aquilo que ninguém me pediu. E acho então, que toda a se minha... tivesses que dar uma opinião sobre o professor Luís Alberto, não, nem é opinião, é contar um episódio. Eu acho que toda a gente que estava naquela aula vai contar isto e nunca se vai esquecer. Houve uma aula neste primeiro semestre passado em que o professor escreveu 2 datas no quadro. E a primeira era a data da primeira aula que deu na vida dele e a segunda era da última. E era aquele dia, em concreto. Eu não sei se não quiser, eu não continuo a contar a história. Mas basicamente, eu por acaso, não sou mais perspicaz que ninguém, mas olhei para aquilo e disse: eu não me acredito que o professor vai dar hoje a última aula. Mas pensei para mim, aquela aula correu, achávamos que ele ia falar sobre a história do presente, algo do género. Achávamos, disseram comentários durante a aula. E no final o professor disse: caros colegas, é a última aula que eu dou, ou pelo menos antes de me aposentar. Certamente que dará muitas mais aulas, sessões, conferências, tudo, mas e colocou uma música, etc. E especialmente no que estava a acontecer na minha vida pessoal naquela semana foi um episódio, aliás eu comentei isso com ele, foi um episódio que nunca vou esquecer e foi revelou tanta consciência de tudo isto que estamos aqui a falar, de ser professor, de ensinar, que foi muito pesado também, se quisermos ver por aí, mas foi maravilhoso. É o exemplo acabado como um professor pode marcar, e marcar também não é a palavra se calhar adequada. Bem, no meu caso foi quase uma tatuagem, não é? É o exemplo acabado do que é ser professor, do meu ponto de vista. Foi fundamental na minha vida académica, evidentemente, não esquecendo muitas outras pessoas. Claro. A quem tanto devo e que tenho a felicidade, tenho a sorte de contactar diretamente a professora Inês Amorim, a professora Paula Pinto, a professora Cristina Cunha, o professor Luís Miguel Duarte, o professor José Marques. E estou mais uma vez a pecar por defeito, mas pronto, isto de agradecer é tramado, porque nós ficamos sempre em dívida e pronto, bem. E então o professor Luís Alberto foi uma pessoa que foi profundamente importante na definição do caminho que depois acabei por traçar. E utilizando aquele belíssimo poema do Robert Frost, ele permitiu-me escolher a estrada menos percorrida, menos viajada. E em todas as bifurcações, ou encruzilhadas, eu escolhia sempre a estrada menos less traveled, the road less traveled. E isso explica esse tema, essa história, esses outros, porque foi uma oportunidade única para, se há teses, se há trabalhos de investigação que mudam a nossa perspectiva sobre aquilo que somos, aquilo que vemos, a forma como o fazemos, o trabalho que eu tive a felicidade de fazer sob a orientação do professor Luís Alberto é um deles. E acabou por estar muito vinculado, isto para responder à tua primeira questão. Eu sempre quis ser professora de História, mas e quando vim para a faculdade comecei logo na formação de professores, como o professor Luís Alberto. Ele não começou na formação de professores, mas trabalhou durante toda grande parte da sua vida na formação de professores e fez muitos de nós. E portanto, essa investigação foi algo, eu há dias dizia aos meus estudantes do mestrado em História Contemporânea, que eu olhava para a minha tese de doutoramento e por vezes lia partes, porque às vezes tenho de a revisitar. A tese é como um porco, David, já dizia Humberto Eco, não é? Então eu tenho feito rojões, tripas à moda do porco, aquilo tem dado para muita coisa.
E eu, quando releio partes da minha tese, eu não me envergonho. Isto é muito dramático, porque eu defendi em 2009, portanto há 13 anos, vai fazer 13 anos agora em dezembro, e se eu ainda não me envergonho do trabalho que fiz há 13 anos, isto significa que evolui muito pouco desde então. Ou então significa que já foi um trabalho muito bem feito. Não vais por aí. Não vais por aí. E portanto isto é problemático, mas isto, enfim, só para dizer o quanto foi importante ter tido essa oportunidade. E recordo como se tivesse sido hoje, quando o professor Luís Alberto me propôs 5 temas, eu escolhi, sem me influenciar de todo, eu escolhi aquele que mais gostava, que veio desembocar nesse estudo, e que ao fim e ao cabo definiu todos os caminhos que, menos percorridos, acabei por percorrer ao longo da minha, eu vou tentar dizer isto com convicção, da minha curta vida. Pronto. Não. Okay. É sempre, eu acho que é sempre também. Sim, a vida é sempre curta, não é? Temos sempre tanta coisa para fazer. Mas pronto. E eu acho que, ainda que eu tenha um total de 0 até experiência negativa... E vais dizer mais alguma coisa que ninguém te perguntou? Sim, é verdade. Okay, então, também ninguém me perguntou. Mas o que eu ia dizer é que um trabalho científico, ainda por cima com a complexidade que é uma tese de doutoramento, tem que nos ensinar a ver as coisas de uma outra forma, e não tem que alterar a forma como vimos, mas acrescentar, porque estamos num processo tão denso de refletir naquilo, e que depois tem que tocar numa série de outras coisas, senão é sinal que alguma coisa correu ali muito mal, porque não é estanque. Mesmo que estejamos a trabalhar a mesma página de um documento tempos e tempos infinitos, aquilo vai ter muita coisa fora do que está ali, e portanto eu acho que isso é uma reflexão muito importante a que estava a deixar. E até porque é um assunto muito sensível. O tema que eu trabalhei e a própria construção de uma tese, não é? Construir uma tese, o que é isso? Construir uma tese, até parece que eu descobri qualquer coisa. Eu não tenho tese, eu terminei a tese com a conclusão de que não tenho tese nenhuma. Bem, a Casa Pia sim foi um laboratório de práticas inovadoras, primeiramente experimentadas naquele espaço fechado, e que depois ganharam força fora daquele laboratório, daquela estufa de pessoas. E portanto, atenção, David, vem aí clichê. O que é que eu aprendi com a minha tese? Aprendi que, para já, é uma travessia no deserto. Eu sou do tempo do doutoramento sem ano curricular, do doutoramento em História, e não do terceiro ciclo pós-Bolonha. Não sei se estou a dizer alguma asneira, mas pronto, eu não tive ano curricular. Portanto, eu fiz um processo semelhante a muitos colegas, de ser um trabalho feito por mim e pelo meu orientador. Éramos os dois a fazer essa travessia. Tive a sorte de ir bem acompanhada, não é? Mas foi um trabalho que no final deu muito gozo, porque estava feito. Mas entre 2006 e 2009, pronto, houve muitas lágrimas e ranger de dentes e choro, literal, porque não é uma prova de esforço, é uma prova de resiliência. E o tema era muito sensível. E pronto, foi de facto esse tema, no âmbito da história da educação, ao qual eu continuo a tentar mandar uns bitites. Parece-me muito acertados. Oh, meu querido, é porque nunca leste nada meu. Não. Nunca leste nada meu. Que foi também muito importante para depois o ensino da história, porque essa não tiveste certamente História da Educação com o professor Luís Alberto, porque entretanto a unidade curricular fechou, a opcional fechou, será, quem sabe, reativada. Pela professora, talvez. Quem sabe, não é? Podes fazer um abaixo-assinado, por exemplo. Farei. Um manifesto. Eu gostava muito
porque tive a oportunidade de lecionar com o professor Luís Alberto durante 2 anos e, de facto, via que muitos estudantes tinham o cuidado ou tinham a percepção da importância dessa unidade curricular porque queriam depois dar continuidade no mestrado em ensino. Há muitos colegas que querem seguir o mestrado em ensino e disseram, caramba, que pena que não vou ter essa cadeira. É que dá-nos uma perspectiva das coisas completamente diferente e que vai muito ao encontro daquilo que o professor António Nova dizia e escrevia no livro Evidentemente. Tudo que é evidente, mente. Evidentemente, não é? E, de facto, essa perspectiva diacrónica, essa perspectiva da evolução das práticas dos atores, das reformas, mostra-nos que aquilo que parece o mais moderno, mais ponta, a inovação mais, arrojada, já foi experimentada há 100 anos. Numa escolinha não sei aonde, não é? Aquilo que nós observamos desde há algum tempo para cá, com a flexibilidade curricular, o trabalho, as DAC, os domínios de articulação curricular, ou seja, o trabalho conjunto entre várias disciplinas, etc. O Pacheco já fazia isso na Escola da Ponte desde a década de 70. Portanto, isso mostra-nos também a relatividade da nossa genialidade. Colocar alguma coisa no tempo e no espaço é desconstruir. É colocar tudo em perspectiva. Exatamente. E depois, se chegarmos ao limite de considerarmos que os gregos já inventaram tudo, que também é uma grande verdade, então ainda temos que nos reduzir mais à nossa insignificância. Pois. Nós agora, professora, tínhamos aqui algumas questões sobre quais dos métodos considera mais frutíferos para o bom funcionamento da disciplina da História e qual é a sua perspectiva sobre o ensino da História. E pode responder, e ficávamos muito contentes que respondesse, mas tocou em tudo isto ao longo da conversa. Ai, graças a Deus. Tu sabes que eu estava muito nervosa, não sabes, David? Não precisava. Nem nós queríamos que fosse caso para isso, mas se me permite, eu gostei muito de ouvir toda esta reflexão que estava aqui a fazer em torno da educação e o facto de, para as mais variadas perguntas, tocar em métodos, em forma, em se está bem, se está mal, é a prova de que contempla tudo. E acho que isso é uma excelente conclusão, que deve ser tudo contemplado. Sim. Para a formação. Para já, eu tenho uma perspectiva que é... Não vale nada, David, mas pronto, é a minha perspectiva. Pronto, é algo que eu posso dizer que é meu, além dos meus filhos. E mesmo assim tenho que os dividir, não é? Tenho que os partilhar. É verdade. Mas esta perspectiva é minha. Pronto, esta eu não partilho com ninguém. Esta é minha. Que é, os fundamentalismos a mim metem-me impressão. Porquê? Porque não sei se esta teoria faz sentido, mas repara, para uma pessoa ser ouvida tem de se colocar num extremo, não é? Porque se for nem uma coisa nem outra, essa ambivalência que a modernidade ou a pós-modernidade traz, torna-nos mais um. Mas eu prefiro ser mais um e ir partilhando com os estudantes, com as pessoas que trabalham comigo, etc., esta vontade de olhar para as coisas e procurar ver o detalhe que grita, aquilo que é relevante, o que é que se pode aproveitar, mesmo no maior turbilhão, mesmo quando as reformas educativas, os programas curriculares atropelam-se, tal é a velocidade com que são decretados, promulgados, é tentarem manter nessa esquizofrenia, digamos assim, da vertigem do tempo, tentar encontrar aquilo que é permanente, aquilo que nos dá segurança para continuarmos com flexibilidade, com capacidade de pensar diferente, de refletir, mas que nos dê alguma segurança porque se nós, enquanto profissionais, não formos estáveis, não formos consistentes e vivermos assolapados pelas mudanças que estão sempre a acontecer, sempre a surgir, então nós também não conseguimos transmitir essa segurança e essa solidez, não é? Por um lado, eu penso assim. Portanto, os fundamentalismos são muito úteis para nós sermos conhecidos.
Na verdade, para nós sermos bem-sucedidos, eu penso que nós temos de procurar, não digo apenas o consenso é útil, mas também o desconcerto. E é nesse equilíbrio, ou nesse desequilíbrio entre consenso e desconcerto das almas, que nós encontramos o nosso ponto. Por isso, esta teoria do não gostar de fundamentalismos vai ao encontro desta perspectiva holística, desta perspectiva global, de que não há receitas. Eu não posso, ou pelo menos eu não acredito, que seria credível dizer que o importante é nós darmos bem com os nossos alunos e termos uma boa relação com os miúdos, porque assim é que eles vão gostar de história. Não, isso é um ingrediente. Mas o que os vai fazer gostar de história é eles perceberem que são capazes de analisar fontes e ler letra do século XIII ou do século XIV, como a professora Cristina Cunha ensina aqui. Bem, agora estou a exagerar um bocadinho e provavelmente a professora Cristina vai-me expulsar do nosso gabinete. Mas há experiências dessas nas escolas em que os estagiários, e falo dos estagiários porque é o trabalho que eu observo, não é? Vão ao site, consultam o site da Torre do Tombo, imprimem o foral da localidade onde estão a dar aulas e levam os alunos a ler aquele foral com aquela letra daquela época, e os miúdos são capazes de... isto não é bestial? Isto não dá a ideia de que somos super-homens e super-mulheres? Completamente. Não é? Completamente. E são essas as aulas construtivas de que a professora fala. Exatamente. Porque não se concebe de outra forma. Nós tínhamos aqui esse apontamento que é conhecida por defender as aulas construtivas. Meu querido, eu nem na minha terra sou importante, portanto eu não sou conhecida por nada, ok? Não me digas mas isto depois faz-nos questionar de que o que é mais importante. Já dizia o outro, se é sermos conhecidos por muitos ou se é conhecermos-nos. Numa vez, numa entrevista, o Hermano José disse que quando tem o ego muito grande vai a Badajoz e isso passa. Isto, pronto, passando ao lado do humor dele, que eu pessoalmente gosto, mas passando ao lado da pessoa em si, o que importa é o que disse. E é muito engraçado. Ele, que é tão conhecido pelo país, disse: eu vou a Badajoz e isso passa. Exatamente. Portanto, eu nem preciso de ir a Badajoz para me reduzir à minha insignificância. Mas, de facto, mesmo tendo dito há pouco que não há uma matriz, que não há um molde, ou melhor, não há um molde, não há uma forma onde todos se devam encaixar, há uma matriz. Digamos que eu utilizo este exemplo e espero que não me levem a mal, mas é importante que quando se começa a aprender a ensinar, se faça como quando nós tiramos a carta de condução. Não sei se já passaste por essa experiência. Não. Pronto, então espero que esteja para breve. Ninguém me perguntou, mas eu espero. Ok. Achas que está para breve? Acho que está para breve essa experiência, mas ainda não. Okay. Mas certamente que muitas pessoas que estão a ouvir já passaram por essa experiência. Então vão saber que nós temos que conduzir com as duas mãos no volante e não uma mão na maçaneta das mudanças se o carro não for automático e outra no telemóvel e o joelho a conduzir, não é? Como uma celebridade costuma fazer. Um bocadinho de cultura popular também fica bem, não achas? Claro, eu acho que sim. Então, eu penso que acaba por ser um pouco como nas aulas de condução. Nós aprendemos, ou melhor, nós procuramos que se aprenda daquela forma que a literatura, a investigação, a reflexão nos leva a acreditar que é uma boa forma de trabalhar com os alunos, é uma boa forma de os ajudar a aprender. Depois, o caminho que os professores já profissionalizados, não é, seguem, é da sua inteira responsabilidade. E eu tenho a felicidade de acompanhar um grande grupo de professores que saiu desta casa e que todos os anos me mandam uma mensagem a desejar um feliz ano letivo e eu a eles, ou mensagens no Natal, ou quando precisam de alguma coisa, algum material, lembram-se de mim e pedem-me, e se eu puder ajudar, ajudo, ou se sei de algum colégio que está a precisar, enfim, eu tenho a sorte de ser acarinhada por muitas pessoas, se calhar algumas pessoas interesseiras, não à procura de emprego, mas não é? certamente que também cultivou aquelas que são as relações mais mas é muito sinceras, bom. É muito bom. E portanto,
eu vejo que continuam a trabalhar da mesma forma. E não é por não serem capazes de se adaptarem a outras formas de trabalho, porque sim, tiveram que aprender muita coisa que não aprenderam aqui. Que nem sequer podiam aprender, porque eu nem sequer sei que existe nas escolas, que são microcosmos diferentes, não é? Claro. Mas vejo que concebem a aula de História da mesma forma que eu concebo, da mesma forma que me ensinaram a mim, o professor Mendes Moreira, o professor Luís Alberto, da mesma forma, isto já há muitos anos, da mesma forma que, da única forma que eu consigo conceber, que é a tal aula construtivista, em que o professor tem um papel fundamental. Ou seja, o professor continua a ter uma preponderância em todo o processo de ensino e de aprendizagem, seja no momento em que está a expor determinados conhecimentos, seja no momento em que fica um pouco mais na retaguarda, um pouco mais na sombra, e são os alunos que estão a construir o seu conhecimento orientados pelo professor. Porque também aqui não é preciso sermos fundamentalistas, não é preciso sermos extremistas. Há oportunidade para conjugar diversas formas de trabalho. E o professor, podemos dizer até que é o recurso mais imediato para transmitir, para levar os alunos a construírem esse conhecimento. Agora, não concebo aulas que não se revejam nesta matriz de se trabalhar com as fontes, sejam elas primárias, sejam elas secundárias, diversificadas, cruzadas, criticadas, analisadas. E é isso que confere importância à história, que é uma das questões, certamente, que terias por aí. Em que medida é que a história é importante? Sim, nós íamos perguntar a importância do ensino da história. Há autores muito respeitados que dizem que a história, no limite, pode não fazer bem, mas mal também não faz. E de uma forma simples é realmente isso, não é? Era bom que promovesse, desenvolvesse em todos os que com ela contactam o espírito crítico, analítico, fundamentado, o pensamento argumentativo, sólido, coerente. Por vezes isso não acontece. Ou por vezes, e isto é comum a todas as áreas, penso eu, se calhar os teus professores não sabem o reconhecimento que tu fazes do trabalho e da importância que tiveram no teu percurso. E se ouvirem este podcast, que não vão ouvir certamente... Não, os que foram meus professores sabem. Mas o que eu quero dizer é, por vezes, há um hiato muito grande entre aquilo que a escola semeou e aquilo que o indivíduo colhe. Pronto, há aprendizagens que eu não realizei convenientemente em algumas disciplinas, porque não via validade, e agora tenho que ir ao Google aprender como é que se resolvem frações e equações para ensinar o meu filho, não é? Mas, pronto, isso não, é uma limitação minha. Mas o facto de eu saber onde é que vou procurar informação, seja no Google, seja numa outra fonte de informação qualquer, o facto de eu conseguir distinguir se aquela informação é credível, de eu ser capaz de analisar a fonte e, de uma forma, esperemos, competente para o meu filho, conseguir compreender se aquele site é fidedigno, essa é uma das competências que a história resolve, que a história desenvolve. Completamente. Portanto, se no limite nós conseguirmos ensinar os alunos a distinguirem o que é factual, o que é credível daquilo que é um engodo, e combater as tais fake news que sempre existiram, não é? Compreendermos que uma fonte tem uma origem, muitas vezes perversa, maquilhada, isso já é um bom contributo da importância da história, penso eu. Acho que já podemos considerar o nosso trabalho meio feito. Professora, a conversa está a ser francamente interessante. Mas isso de todas da vida. Não, é verdade. Ainda que eu não tenha conduzido todas as entrevistas do podcast,
mas está a ser muito interessante a conversa. Mas temos que naturalmente caminhar pelo menos para um fim agora aqui para a gravação. E temos que lhe fazer as 2 perguntas finais do costume. Então, o que são... é que dizem os meus olhos? Não sei, não gosto muito dessa pergunta, Okay. Mas se quiser responder, esteja à vontade. É que eu não me preparei para isso. Eu acho que essa é aquela pergunta que toda a gente acha que não há resposta, mas a resposta da pessoa que a faz, ou pelo menos no contexto que estamos todos a pensar, é lágrimas. A pessoa pergunta sempre para saber as lágrimas que estão dentro dos olhos daquela pessoa. No meu caso era sono. Os meus olhos dizem que tenho sono, não te parece? Não, por acaso não. Okay. Eu estava a falar naquele programa de televisão que faz a pergunta para receber as lágrimas, mas pronto, mas as nossas perguntas finais é uma que se converte em 2. David, desculpa, deixa-me interromper-te e não te vou colocar nenhuma questão. Já colocaste assim uma lagrimita assim próxima do meu olho quando falaste das 2 datas que o professor Luís Alberto escreveu no quadro. Eu acho que todos nós na altura ficamos, eu fiquei em lágrimas naquela aula. Mas, como estava a dizer, a pergunta final que fazemos, que se divide em 2, se calhar já sabe qual é, que é como é que gosta da história e como é que gosta do seu café, uma vez que, afinal de contas, estamos a tomar café, não é? Estamos aqui num café com história. Portanto... Então, eu gosto... Como é que eu gosto da história? Eu gosto da história leve, simples, despretensiosa, que diverte, como Marco Bloch escreveu, não é? Que no limite a história diverte. E de preferência servida por bons professores, por bons livros, por bons autores. O café. Não sei se toma café. Tomo e eu devia... Pronto, ao contrário da história, eu gosto de café forte. Sim, um café forte. Aliás, se há alguma coisa que me torna conhecida é o meu mau feitio matinal, que só suaviza depois do café. Sim. Professora, acho que ficamos aqui com muitas ideias extremamente interessantes. Acho que muitos estudantes que queiram ou que tenham em mente ir para o mestrado de ensino vão ver aqui muitas respostas, mas não só, o que eu acho que é muito importante e é o melhor. E só nos resta então agradecer a sua presença aqui neste curto bocadinho. Eu é que agradeço mesmo muito o convite, fico muito grata pelo convite que me foi dirigido, foi uma honra estar aqui a conversar contigo. Gostei imenso das questões difíceis que colocaram, vocês sejam meigos, e por me darem um pouquinho de tempo de antena, mesmo que depois haja muito requisitado. Juras? Isto é tipo discos pedidos? Não diretamente, não respondemos aos pedidos, não é assim que escolhemos os convidados e as convidadas, mas muita gente em várias reuniões de brainstorming, digamos, como agora se diz, foi sugerido o seu nome para... E cá estamos, e já está feita. E eu é que agradeço, mesmo muito honestamente, o convite.